graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos presentes aqui nessa noite na qual nós, mais uma vez no dia do Senhor, nos encontramos para adorar e bendizer ao seu santíssimo nome. E hoje nós vamos para um texto que é bastante conhecido. No entanto, ele é contado, esse fato, nos três evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Um texto bastante conhecido que fala do jovem rico no seu encontro com o Senhor Jesus. Um texto conhecido por todos nós, com detalhes que são surpreendentes e que nós temos muito que aprender com a mensagem do texto simplesmente lido, mas que o Senhor possa iluminar nossas mentes para compreender a pregação dessa noite. Então, que possamos abrir nossas Bíblias aí em Mateus, capítulo 19, a partir do 16. No entanto, meus irmãos, nós vamos percorrer pelos três textos. No texto de Mateus 19, 16, Marcos 10, 17 e Lucas 18, 18. Nós vamos, hoje vai ser uma pregação sinótica, vai ser um pouco diferente, porque nos três textos nós temos detalhes diferentes, observações, ponto de vista diferente de cada evangelista, que é necessário para a compreensão do fato. Então você deixa aí separado na sua Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas separado, que nós vamos ler os três textos. Vamos lá. Mateus 19, 16, ele diz o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Vamos continuar aqui no texto. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Mais uma vez oremos. Ó Pai, ó Deus, ó Senhor, ó Criador, dependemos de Ti nesse momento. O que prega, o que fala e o ouvinte. Todos nós, ó Pai, precisamos, Senhor, da Tua ação, do Teu Espírito, do Teu ensinar, do Teu polir, para compreendermos a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, ser conosco. Amém, Senhor. Bem, meus irmãos, há alguns séculos, há sempre aquele debate, e vem, e às vezes cria força com teologias errôneas, como a teologia da libertação, por exemplo, que trata de dizer que o Senhor Jesus veio apenas para os pobres. E esse pensamento, muitas vezes, rege não apenas o mundano, mas ele rege até mesmo a igreja. E eu não estou falando da cristandade como um todo, mas também até de igrejas evangélicas, que acreditam que o Senhor Jesus veio apenas, a salvação veio apenas para os pobres. E em textos como esse, do jovem rico, de quando Jesus ele vai dizer: vende tudo que tens e dá aos pobres, eles pegam um texto desse e mal interpretam.
E esquecem de personagens na Bíblia ricos. Nicodemos era um deles. José de Arimateia também era outro. E eles dois eram parceiros ali para a questão do túmulo de Cristo. Nós temos Lídia também. Cornélio. Nós temos o famoso Zaqueu. Nós temos muitos ricos que foram convertidos, eleitos, salvos. Filemão também era outro. Então, a salvação vem para todo tipo de pessoa, e não apenas para os pobres. Mas diante de nós está um texto, na qual o homem, claramente, ele dá muito valor às riquezas. E Mateus, Marcos e Lucas falam com uma maneira um pouco diferente, com termos diferentes, com pontos de vista diferentes até. Então, meus irmãos, diante disso nós vamos, de versículo em versículo, dos 3 textos, analisar tudo isso. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui em Mateus, capítulo 19, 16, o texto dizendo, vamos ver aqui os 3 primeiros versículos do relato. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O texto diz que alguém se aproximou. Já em Marcos, nós vamos ver, no versículo 17, capítulo 10, ele dizendo o seguinte: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Já Lucas, ele adiciona mais uma coisa também, porque ele vai dizer: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bem, meus irmãos, nesse relato, nesse primeiro versículo, nós vamos ver a diferença de um dizendo que ele correu ao encontro de Jesus, dizer que um se aproximou de Jesus, e o outro vai dizer que era um homem de posição. Ambos, no final, também vão ter relatos um pouco diferentes. Inclusive, Lucas vai dizer que ele era riquíssimo. Nos outros 2 evangelhos, no Mateus e Marcos, vai dizer que ele tinha muitas propriedades. E assim os riquíssimos eram. Eles tinham muitas terras, muitas propriedades. Em se tendo isso, claramente no início, logo, nós vamos ver que era um homem de muita pompa. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha condições. Ele era alguém que já, em si mesmo, ele era alguém que se achava. Ele era alguém que, naturalmente, poderia achar que os outros homens eram inferiores a ele, por causa do dinheiro. Mas, essa questão de talvez não ser humilde, esse homem, ela é quebrada pela a maneira com que ele chega até Jesus. Primeiro, em Mateus, ele chama ele de mestre, simplesmente mestre, mas nos 2 outros evangelhos, ele diz bom mestre. Inclusive, o próprio Jesus, ele vai questionar por que ele chama ele de bom. Por quê? Por que me chamas bom? No versículo 17 nós vamos ver. O porquê me pergunta acerca do que é bom. A leitura mais natural nessa questão de dizer por que me pergunta acerca do que é bom, ela deveria ser: por que me pergunta acerca do bom? Ou bem, podemos até fazer isso. O bom.
O bom para o que Cristo está querendo dizer aqui, o bom é Deus. Só que para o judeu mais farisaico, o mais estudado, o mais culto, o estudante da lei mesmo, para ele, não há nada que seja bom além da lei de Deus. Nada é melhor do que a lei. E o Senhor Jesus está falando no contexto de nada melhor do que Deus. Nada melhor do que o Senhor, do que Deus. Mas o que é interessante é ele perguntar: que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ele está perguntando algo que esteja nas suas forças, o que ele está fazendo, que ele pode fazer para alcançar a vida eterna, para adquirir, para trazer para ele a vida eterna. E essa vida eterna para ele tinha, por ele ser de escola, com certeza farisaica, em se falando de vida eterna, ele trazia aquele conceito judaico para ele, da vida da era do porvir. Então ele estava perguntando acerca de algo pós-morte, ressurreição, futuro. Aqui ele tinha toda a riqueza, e aqui também ele foi educado na lei, ele era observante da lei, ele aprendia da lei, ele gostava da lei. Ele perguntou nesse intuito. Interessante, se nós observarmos, alguns fariseus, alguns homens de posição e observadores da lei, eles vinham até Jesus sempre com uma certa arrogância. E esse homem, ele chegou diante de Jesus dessa forma: o que eu posso fazer ainda para ir além, para estar com o Senhor na vida do porvir? O interessante é que ele fala também aqui um conceito, o herdar. É interessante porque lá no 10:17 de Marcos, ele vai chamar, além do personagem aqui, a descrição, dizer que ele correu ao encontro, e correr é algo característico em Marcos. E a gente vê alguns relatos sempre usar essa questão de correr, né? Até inclusive João Marcos mesmo, né, correndo com um lençol, né? Lá no final do Evangelho a gente vai ver essa descrição. E também esse ajoelhar-se, a questão de respeito, reverência e reconhecimento de ser um mestre ou Senhor. Então ele diz que ele correu, que ele se ajoelhou e perguntou: bom mestre. Aí ele já estava usando um termo, qualificando ele como sendo palavra encarnada, lei encarnada, qualificando ele como Deus, como tendo a deidade, Cristo ali. Mas ele diz: que farei para herdar a vida eterna. Até um falar, é um dizer aqui, de reconhecimento até de não merecimento. Ele está herdando, ele não fez por isso, mas está herdando algo aqui. O mesmo linguajar exatamente é utilizado por Lucas, o de herdar a vida eterna. Então esse homem, ele queria saber se tinha algo mais a se fazer com suas forças para conseguir a vida eterna. Mas Jesus, no versículo 17 de Mateus, ele vai dizer: respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Ou do bom. Seria até mais interessante, diante do texto original, dessa forma: me pergunta acerca do bom.
Bom só existe um. E quando fala esse conceito do um, o judeu, ou o fariseu, o estudante da lei, o leitor da Torá, ele vai entender quem é o um. Ele vai saber que é Deus, que existe um. Inclusive, por causa desse um, Jesus quiseram apedrejar ele algumas vezes, porque ele dizia ser um com o Pai. E para eles isso era inadmissível, por ele estar se fazendo Deus. Então, Jesus já disse, só existe um. Por que tu me chama? Por que tu me apelida dessa forma? Tu me chama de um, se eu sou bom? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E esse entrar aqui seria até uma tradução mais interessante, se quer vir para dentro, ou seja, quer ser participante. Ou seja, num entendimento universal, Jesus estava dizendo, se tu quer participar, como se ele não fosse participante ainda, mesmo sendo rico, mesmo sendo um homem de posição, mesmo sendo alguém que estudava a lei. Já em Marcos, nós vamos ver ele dizendo, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. É mais específico em dizer que é Deus. E Lucas diz exatamente a mesma coisa. Quando nós vamos para o versículo de número 18, 18 de Mateus, nós vamos ver a pergunta, depois da pergunta de Jesus. Jesus ele tem esse negócio de sempre perguntar com perguntas. E 18 diz, e ele lhe perguntou, quais? Isso o jovem, inclusive jovem, ele era de 24 anos a 40 anos. Não é como o conceito que nós temos aí, que jovem é antes disso, né? Depois dos 30, acabou-se. É por isso que o MP, né, é até 35 anos. Depois, o pessoal aí já vai para o PH, né? Tem que ir para o PH. Mas vamos lá. Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, ele faz uma descrição da lei, dessa parte da lei, que diz respeito ao próximo, diz respeito ao irmão. Ele faz de maneira diferente de Marcos e Lucas, porque ele adiciona aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já em Marcos e Lucas, ele vai dizer, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E Lucas, no mesmo caminho, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Somente Mateus, somente no relato de Mateus, nós vamos ver essa questão de amarás o teu como a ti mesmo. Somente nele. Nos demais, não. Então, logo depois disso, dessa pergunta, o Senhor Jesus falando da lei dessa forma, o jovem rico, ele simplesmente, ele falou o seguinte, ele vai dizer que tudo isso tenho observado,
que me falta ainda? E ele vai dizer também da mesma forma, com outras palavras, em Marcos e em Lucas, que ele vai dizer que desde a juventude ele tem observado. Ou seja, vamos comparar aqui esse jovem, por exemplo, com Timóteo, que desde bebê era-lhe ensinado as sagradas letras. É o objetivo que tem que ser dos pais com seus filhos. Até hoje pela manhã nós ouvimos na escola dominical, até a ênfase, né, do presbítero Paulo, falando que tem que inculcar na mente deles. Graças a Deus que aqui nós temos no Knox Kids, também dá essa forcinha, né? E os pais têm que fazer em casa o seu papel. Timóteo foi assim, e muito provavelmente, a semelhança de Timóteo também foi esse jovem. Desde a sua juventude ele tinha observado isso. Só que ele disse que observou, não diz que guardou. Interessante é que o Senhor Jesus mesmo disse, e o próprio Deus também é assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que me falta ainda? Apenas em Mateus diz isso. O que me falta ainda? Jesus, no Mateus, ele relatou, inclusive, a questão de amar o próximo como a si mesmo. E ele, com esse ar de que iria ter a resposta que apraz a ele, em meio, provavelmente, a um grupo de pessoas a observar, aquele homem pomposo chegando, aproximando-se de Jesus, ajoelhando-se, correndo atrás dele, e afirmando que tudo isso tinha cumprido. Ele tinha certeza que ali, Jesus no meio daquela multidão ia dizer, olha, tu observou a lei, com certeza, mas não foi assim. O interessante é saber que entre algumas pessoas de posição na sociedade antiga, naquela época principalmente, ela geralmente tinha uma tradição, a tradição grega, eles relatavam mesmo que jovens aristocratas que queriam estudar com um famoso mestre, sempre procuravam famosos mestres, mas eram muito mimados para levarem a cabo o que o mestre exigia. Provavelmente ele poderia ser um desses, não sendo grego, mas vivendo dessa forma. Ou seja, é o chamado Nutella de hoje. Não aguenta uma chamada forte do mestre, não aguenta um pedido ou uma instrução pesada. Aí o Senhor Jesus, ele vai dizer aquilo que foi muito pesado para ele. Ele disse que tudo isso tinha observado. Tinha observado, inclusive, que Jesus relatou aqui, o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus diz, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tipo, tu vai estar habilitado a me seguir quando tu pegar tudo que tu tem. Tu é de posição, tu é riquíssimo, vende tudo e dá aos pobres. Mas ele disse que tinha observado toda a lei. Interessante ver no 10, 21 de Marcos e o 18, 22 de Lucas, o seguinte. Marcos é que é muito interessante, é top mesmo,
porque diz o seguinte: e Jesus, fitando, olhando profundamente em seus olhos, o amou e disse: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. É interessante ver o relato de Marcos, que diz que ele amou ele, olhou no fundo dos olhos dele e amou. Isso é algo realmente misterioso nesse texto, visto que existe uma tradição que diz esse jovem rico ser o apóstolo Paulo. Nós não temos nenhuma, assim, não tem como comprovar algo assim. Mas é interessante ver esse relato, dizer que ele amou, fitou os olhos nele, e amou ele, e disse: queres ser perfeito. Perfeito. Ou só uma coisa te falta. Os dois evangelhos, Marcos e Lucas, dizem a mesma coisa. Que uma coisa falta. Ou uma coisa te falta ainda para ser perfeito. Era cumprir a lei de forma pesada. Que era dando tudo que tens aos pobres. Jesus não exigiu isso. A Zaqueu, lembra de Zaqueu? Zaqueu deu uma parte. E se faltava alguma coisa, depois ele iria rever, ele iria dar mais. A questão aqui não é ficar maltrapilho pelo Evangelho. A questão aqui é salvação de fato. A questão aqui é obediência. É fazer o que o Senhor Jesus manda. É fazer o que a palavra de Deus manda. E nós, enquanto presbiterianos, e ainda por cima, procurando observar detalhes na Escritura para o princípio regulador do culto ser cumprido, devemos cantar aquilo que deve ser cantado na igreja, os salmos, observar todos os pontos necessários para servir a Deus. Mas nós fazemos isso na frente do pastor, na frente do conselho. Nós somos crentes só na igreja. Como andamos em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Como somos quando ninguém está vendo? Será que... Porque quando nós lemos um texto como esse, e Jesus diz: uma coisa lhe falta apenas uma coisa, muitos de nós ficamos assim: rapaz, mas por que esse cara vacilou desse jeito? Por que ele não deu tudo, rapaz? Ô, caba fraco aí, esse jovem rico. E muitas vezes nós desobedecemos tudo da lei de Deus, mas nós cumprimos com a cartilha de estar na igreja e ser bonzinho na frente dos outros crentes. Será que fazemos a vontade de Deus, a vontade normativa de Deus, do que está na lei? Interessante ver que esse homem, Jesus fitou os olhos dele e amou. Para você ver, meus irmãos, como o Senhor Jesus ama quem observa a lei. Ele disse: tudo isso tenho observado. E certamente Jesus sabia que ele observava a lei, que ele estudava a lei, que ele foi instruído na lei. E Jesus o amou. Eu diria para esses que acreditam que a lei de Deus já teve um fim, ficou na cruz. Cristo pôs um fim na lei, e essa onda de que lei não existe mais, caiu toda ela. Saiba de uma coisa: Jesus não ama a atitude desse que pensa assim, que faz isso, que pratica isso de não observar a lei. Cristo jamais fitaria os olhos nesse e amaria ele. Cristo ama quem ama a lei.
porque Jesus cumpriu a lei, porque Jesus ensinou a profundeza da lei. E aqui, há exemplo de que Jesus fez, no capítulo 5 de Mateus, que nós vamos ver ele aprofundando a lei, trazendo o significado verdadeiro ali naquele momento, não a interpretação judaica apenas, a Mishnah, Midrash, ou qualquer tipo de instrução que houvesse para eles. Jesus, ele aprofundou de tal maneira, que ele disse que não é só questão de coabitar com outra mulher que não seja sua esposa, de olhar para outra mulher com um olhar impuro, você já adulterou com ela. Pesado, e Cristo foi pesado com ele aqui. Uma coisa te falta. É interessante que a gente realmente vê pessoas nessa vida, que a gente diz, rapaz, o defeito da pessoa é só esse. Se não fosse isso, era gente boa, né? E até no mundo dos esportes, né? Escrevi para não dizer esse exemplo, mas eu vou dizer, que muitos aqui conhecem, né? Alguns conhecem o esporte chamado futebol, e nós temos, foi 10 anos seguidos, disputando a bola de ouro, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Nunca houve isso na história. Os caras dedicados demais, treina demais, joga demais e tudo. Era como se dissesse assim, rapaz, se vocês querem ser perfeitos, ganhe uma Copa do Mundo aí, que nem o Pelé já fez, o Ronaldo fez, outros jogadores fez, porque vocês não conseguiram tudo não. Se quer ser perfeito, meu irmão, ganhe a Copa do Mundo. Para esse homem, só faltava fazer isso, mas era uma coisa muito pesada para ele. Muito mesmo. Depois de fazer isso, me segue. Era tão pesado, que o versículo 19, versículo 22 do capítulo 19 de Mateus diz, tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. No Marcos 10, 22 diz, ele, porém, contrariado com esta palavra, contrariado, olha a palavra que ele usa, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E no 23 de Lucas 18 diz, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, dá tudo que ele tinha. Olha, às vezes nós pensamos que ali no capítulo 2 de Atos, e 3 ali, que vai relatar pessoas que vendem suas propriedades, né? Ali o texto não está dizendo que eles venderam tudo, e dividiram com todo mundo, não. Toma comunismo. Não existe comunismo em canto nenhum, do jeito que eles querem, né? Ali está dizendo que vendeu suas propriedades, ou seja, algumas propriedades. Vamos otimizar aqui a questão da interpretação ali. Venderam algumas das suas propriedades, deixaram o valor nos pés dos apóstolos e distribuíram à medida que algum tinha necessidade. Não é assim, foi a única vez que alguém, na história da igreja, de ajuntamento cristão, que cobrou de dar tudo. Foi aqui, nesse momento. Ele chegou pomposo e pesado em se achar o salvo, o eleito, por ter observado a lei. Mas também para ele veio algo para ver se ele realmente era essas coisas todas. Da força do homem não pode vir salvação. Não tem salvação dependendo das forças do homem. É por isso que mais à frente, na continuação do texto, na explicação, quando os discípulos vão perguntar, sendo assim, quem pode salvar-se? Jesus vai dizer, nenhum homem pode salvar-se, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É Deus, a Deus pertence a salvação. A lógica lá de Jonas permanece e percorre toda a Bíblia. Ao Senhor pertence a salvação e não a nós, e não a nossa força. Isso é impossível. Não se pode e não acontece dessa forma.
Numa tradução mais interessante, em relação a ele, o jovem rico, ter ficado triste, ou muito triste, seria de que seu semblante caiu, se desfez um sorriso e se transformou em tristeza e amargura, no momento que o Senhor Jesus disse. É que ele estava tipo sorrindo. Aí quando Jesus disse que tinha que vender tudo o que tinha e dar aos outros, ele e retirou-se muito triste. Terrível isso que aconteceu com esse homem. Triste. Essa história do jovem rico que chega perguntando para Jesus: que farei de bom para alcançar a vida eterna ou a vida do porvir, que é relatada nesses 3 evangelhos. Esse rico se dirige a Jesus, chama ele de bom mestre. É um tratamento respeitoso. E esse tratamento pode indicar o que o povo sentia por Jesus ali. Também tem isso. O jovem pensava nessa questão que eu posso fazer na bondade como ação humana, enquanto Jesus destacava a bondade de Deus e suas obras. E é isso que interessa para o reino dos céus. Isso que interessa para o reino dos céus. A tradição judaica, ela enfatiza a bondade de Deus. Deus sozinho é bom. Somente os mestres mais radicais exigiam tais coisas aos seus discípulos. As exigências de Jesus eram mais radicais do que permitiam as leis de caridade judaica, por exemplo. Porque o benfeitor, ele não era para se reduzir a si próprio à pobreza. Não existia isso. Mais tarde, regulamentos limitavam de 20% no máximo. 20% acima de dízimos, impostos ou coisa assim. Esse era um teste severo, meus irmãos. Não somente o discípulo valorizar o mestre acima das posses ou possessões terrenas, mas até de sua reivindicação de amar o seu próprio mestre como a si mesmo. Foi muito pesado o que o Senhor Jesus fez. O jovem aqui, ele responde realmente como muitos aristocratas. Da mesma forma que eles responderiam quando confrontados com tais exigências. O reino não significava ser uma bênção extra, rotulada como uma vida confortável. Tinha que ser um todo consumado, ou não muito longe, o reino. Por essa razão, ele atraía mais prontamente aqueles com menos a perder. Mas aqui foi pesado. Nós não sabemos se esse jovem foi convertido depois. Porque nós temos encontros no Novo Testamento
de homens que não demonstraram a salvação imediatamente. Embora, em alguns momentos, eles batalhavam, lutavam, até debatiam e defendiam Jesus, como Nicodemos, por exemplo. Nós vamos ver ali no final do capítulo 7, do versículo 51, do versículo 49 até o 53, a gente vai ver ali Nicodemos ali defendendo a causa de Jesus. Mas no momento lá, ele ficou pasmo, ele ficou perdido quando se encontrou com Jesus. E no final do Evangelho de João, ele estava com José de Arimateia. Foi convertido. Esse homem, será que ele foi convertido? Talvez, nessa tradição de acreditar que aqui seria o apóstolo Paulo, seja também por causa disso. Até a citação de algumas, da lei aqui que Jesus cita, ele disse que cumpriu, é citado também lá em Romanos 13, né? A gente vai ver essas questões, mas nós não sabemos, de fato, se era ele. Fato é que esse homem teve um encontro com Jesus, com ar de arrogância, e ali ele descobriu que não obedecia à observação e não guardar que ele fez durante a vida toda. E aqui vem algumas perguntas para nós nessa noite. Em primeiro lugar, nós temos pelo menos observado a lei de Deus? Nós temos valorizado a Bíblia, que ela é lei do começo ao fim. Nós temos guardado a lei? Temos amado a Jesus? Temos amado a Jesus guardando os seus mandamentos? Todas as coisas têm cooperado para nós? Para quem coopera? Para aqueles que o amam, para aquele que ama a Deus, que ama o Senhor. As pessoas às vezes pensam, todas as coisas cooperam para ele. Bem, você tem os mandamentos de Jesus e os guarda? Porque se você tem, sim, todas as coisas cooperam para o seu bem. Fora disso não coopera não. E ainda quando é todas as coisas, tem coisas que não são muito, assim, não é agradável a nós muitas vezes. Outra coisa, nós já nos jactanciamos por ser de um certo posicionamento teológico apenas? Alguém aqui se jactancia porque dá tchau com os 5 dedos, um não do lista, né, digamos assim, 5 pontos? Alguém já se jactanciou porque canta salmos? Alguém aqui se orgulha por ser, talvez, a única igreja aqui em Fortaleza que tem esses posicionamentos teológicos? Isso não é o máximo, meus irmãos. Devemos viver na palavra e não apenas ser um observante, entendedor, debatedor e ganhar todo tipo de debate no Facebook, não. Não vale de nada isso aí. Não tem valor essas coisas. E a outra? Nós teríamos atitude contrária desse homem, daríamos tudo que temos por amor de Cristo, amor a Cristo, amor à igreja, amor à sua palavra? Porque às vezes a gente pensa que a riqueza é apenas o dinheiro. Às vezes idolatramos algo. Como bem disse João Calvino, o nosso coração, a nossa mente é uma fábrica de ídolos. Às vezes a questão não é o dinheiro, até porque aqui não tem nenhum rico. Às vezes é como Abraão foi. Deus pediu o seu filho. O que é o tudo da nossa vida? O que é tudo para nós? O Senhor é aquilo que é mais precioso em nossa vida? Como diz o salmista, não tenho outro bem além de ti. Será que nós pensamos dessa forma? Ou será que se fosse possível o Senhor Jesus aqui diante de nós chegar e pedir
tal coisa, nós cairíamos o semblante de alegria para profunda tristeza e iria embora sem seguir a Jesus. Que o Senhor Jesus nos ilumine sempre e nos faça compreender e entender que o mais precioso é Ele mesmo em nossas vidas. Amém. Ó Deus, obrigado, ó Pai amado, por essa noite na Tua presença. Obrigado, ó Pai, por mais um culto a Ti, por mais um dia, por mais uma oportunidade que Tu nos dá de estarmos juntos aqui, celebrando a Tua aliança eterna conosco. Ó Pai, que essa palavra, que a Tua palavra seja sempre atravessante em nossos corações e que ela floresça, ó Pai, e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.